Como será que as pessoas me veem? Ser ou não ser, eis a questão. E como meus amigos me veem? Como te quiero, muchacha. Yo también. Uau. E como eu me vejo? Um profissional atento às rápidas mudanças do mercado de trabalho. Atualize ainda mais seu conhecimento com os cursos de pós-graduação Unifil. Faça sua matrícula. O mercado exige os melhores na prática. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Todo caminho para se chegar em uma grande ideia vai valer a pena. Prêmio APP Mark Media. Uma década valorizando a comunicação de Londrina. Dois, 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Há exatamente 9 anos atrás, eu me surpreendi com um sintoma que a minha nora teve, e aí procuramos o Dr. Ramsey e ele disse assim, ela estava tendo uma trombose no braço e foram feitos todos os exames e ele disse, ela está com a síndrome do desfiladeiro. Eu fiquei boiando, o que é isso, síndrome do desfiladeiro? Por incrível que pareça, apesar de ler muito, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E ele atendeu a minha nora e como ele colocou que muita gente tem a síndrome do desfiladeiro. Ele mesmo, que é médico, angiologista e cirurgião vascular, tem a síndrome do desfiladeiro, né, doutor? Também tem. Tem, né? Tem. E o que é essa síndrome do desfiladeiro? Vamos definir então primeiro o que é síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Síndrome do desfiladeiro torácico é um conjunto de sinais e sintomas que acontece em decorrência de uma compressão de estruturas ou vasculares, ou nervosas, ou mista, que passam do tórax para os membros inferiores, para os membros superiores, perdão. E essa obstrução eu posso ter, como você tem, como a minha nora teve, e a gente nem sabe. Pode. Muitos dos casos são, o paciente tem sintomas, mas não sabe o que é que tem, né? Não consultou nenhum profissional que desse o diagnóstico para ele. Tá, então qual é o profissional que vai dar esse diagnóstico e quais são esses sintomas? Olha, hoje nessa área, o cirurgião torácico atua, o neurologista atua, o neurocirurgião atua e o cirurgião vascular atua. Quem mais atua, eu acho que é o cirurgião vascular. E que a gente sente? Depende. A síndrome do desfiladeiro torácico é decorrente, então, de uma compressão de estruturas ou de artérias e veias, estruturas vasculares ou estruturas nervosas. São os nervos que passam do tórax, né, em direção ao membro superior. Tá? Então, os sintomas vão estar em função do que está sendo comprimido, né? Se são estruturas vasculares ou se são estruturas nervosas, né?
Então os sintomas vão depender disso. Quando o paciente tem dores, tipo enformigamento, a gente chama de parestesia, tipo enformigamento, ou simplesmente dor, né, em determinadas posições em que ele permanece com o membro superior, então vai variar em função disso. Se você tem compressão nervosa, o paciente vai ter esses sintomas, parestesia, dor, inicialmente pode começar nas mãos, parestesia nas mãos, formigamento, e vem ascendendo ao antebraço, ao braço, à região do ombro e até mesmo da região da coluna cervical. E forma um edema. Não, o edema vai estar em função, o edema do membro superior vai estar em função da compressão de estruturas vasculares, no caso, compressão da veia subclávia, né? A veia subclávia é responsável pela drenagem do sangue de todo o membro superior, né? Até aquela altura, né? Então, se você tem essa compressão, o paciente vai ter sintomas decorrente dessa compressão, que pode ser inicialmente edema, ou às vezes os vasos do membro superior afetado, os vasos ficam mais engurgitados, às vezes ficam mais engurgitadas, né? E o evento final dessa compressão, depois de tanto, digamos assim, traumatismo sobre essa veia, acontece a oclusão venosa, né? A oclusão desse vaso, né? Por coágulos, né? Então a gente chama de trombose venosa, né? Subclávia, ou trombose venosa da veia subclávia. Dr. Ramos, a gente chega aqui. Você vai fazer uma avaliação, vai fazer o exame e tal. O ultrassom, ele é um exame de